Amém, bom dia. Que bênção poder estar aqui nessa manhã com vocês, adorando ao Senhor. Quanta gente bonita, né? Os olhos bonitos, já que não dá para ver muitos sorrisos. Nós vamos continuar a série de mensagens que são os privilégios de nascer de novo. No domingo passado, o pastor Jean nos falou sobre o privilégio da paz. E eu espero que nós possamos viver nesse privilégio dia a dia, descansando na paz que só Ele pode nos dar, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o privilégio da graça, amém? Então, eu quero fazer um pouquinho diferente. Queria convidar você a curvar sua cabeça para que a gente pudesse orar. Depois nós vamos ler o texto. Então curva essa cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Deus. Nós exaltamos a tua grandeza, a tua majestade, Senhor, como nós cantamos aqui, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, a majestade, Senhor, como lemos no texto de Crônicas, Senhor. Pelos séculos dos séculos, Pai. Nós pedimos, Pai, que os nossos pensamentos, Deus, estejam alinhados com os teus pensamentos nessa manhã, Senhor. Que o nosso coração esteja preparado, Pai, para receber toda a semente que o Senhor deseja depositar, Senhor, em nós. E que essas sementes, Pai, elas gerem frutos, Pai, frutos para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, Pai. Porque tudo, Senhor, é para ti e é por ti, Senhor. Nós nos rendemos nessa manhã a ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante da tua mão de poder, Senhor. Reconhecemos, Pai. Reconhecemos que precisamos de ti a cada dia, Senhor. A cada momento, a cada instante, Senhor. Dependemos, Pai, de ti, Senhor. Nós, em nome de Jesus, clamamos, Pai, para que o mover do teu Espírito Santo flua nesse lugar, em nós e através de nós, Pai. Quando saímos daqui, Senhor, também, em nome de Jesus, Pai, nos guarda nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, o que é, afinal, graça? Será que graça é aquela piadinha que o pastor Jean fazia antes de começar a mensagem, algum tempo atrás? Ou o pastor Edu, né? Não, isso não é graça. Graça não está relacionado com ser engraçado. Para nós entendermos o que é graça, é algo muito profundo, queridos. É algo que só o Espírito Santo pode revelar ao nosso coração, o entendimento disso. E por isso que eu oro nessa manhã, para que o Espírito te convença, para que o Espírito Santo faça você entender o que é a graça de Deus. Muitos dizem que a graça está no Novo Testamento. A graça realmente sim se inaugurou carnalmente quando Jesus veio à terra, mas ela existe muito antes disso, porque a graça é a essência de Deus. A graça, ela já estava lá no Antigo Testamento. Eu queria convidar você a ler esse texto, ainda não precisa ficar em pé, eu quero ler rapidinho esse texto de Deuteronômio 7, só para nós podermos ter um entendimento sobre isso. Deuteronômio 7, do 7 ao 9, diz assim: O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam
e cumprem os seus mandamentos. Amém? Então aqui esse é um texto que estava falando para os israelitas, mas a essência desse texto já deixa claro para nós essa graça de Deus. Porque Deus simplesmente resolveu escolher esse povo. Deus resolveu separar esse povo. Deus, como diz aqui, amou esse povo. Então a graça, sim, ela tem uma ligação direta com esse amor de Deus. Esse amor, que é um amor que não existe nada que se compare, não existe nada que seja igual ao amor de Deus. É um amor que nós não podemos dar. É um amor que só é possível de Deus para conosco. Nós podemos amar o nosso próximo, nós podemos amar o Senhor, mas na intensidade que Deus nos ama, nós nunca teremos a capacidade de amar. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa manhã. Essa graça que Deus derramou para com o povo de Israel, como nós acabamos de ler, ela precisava gerar uma resposta, uma gratidão. Porque quando nós amamos e somos amados, isso precisa gerar algo em nós. Isso precisa gerar uma ação quando recebemos esse amor. Eu quero ler uma frase aqui. Eu acho que ela é uma definição muito boa da graça. Que diz o seguinte: a pessoa é declarada livre gratuitamente. Eu e você somos declarados livres gratuitamente, sem custos, mas sem que a declaração por isso fosse barata. É muito comum recebermos de graça o que não tem valor. Porém, de Deus recebemos justamente o que é impagável e por isso impossível de adquirir por dinheiro. O desconto total se explica nesse caso como pura graça, ou seja, nós não temos como pagar isso que Deus fez por nós através da graça. E agora sim, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Quero convidar você a ficar em pé para que nós possamos ler esse texto. Lucas 15, do 11 até o 32. Amém? Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou ler. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Como nós já oramos, pode assentar. Esse capítulo todo de Lucas fala sobre aquilo que estava perdido. Se você ler o início do capítulo em casa, você vai ver que fala sobre a ovelha perdida. Depois Jesus fala sobre a moeda perdida. E então, aqui, Jesus fala sobre os dois filhos que estavam perdidos. Ou o título fica como o filho perdido. Antes da graça do Senhor nos encontrar, antes do Senhor nos achar, a verdade é que todos nós, todos, insultamos o Pai. Porque foi isso que esse jovem fez. Quando ele disse assim: ei, eu quero a minha parte na herança, eu quero aquilo que me cabe. Isso é tão forte na cultura judaica, ou até mesmo nos dias de hoje, que era como se ele estivesse dizendo assim: eu quero que você morra, porque eu preciso dos meus bens. Então todos nós, antes da graça nos alcançar, nós nos encontrávamos nesse lugar de insulto ao Pai. Vivíamos longe do Pai, essa que é a verdade, porque nós estávamos num lamaçal. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas como assim? Como todos pecaram? Sim. Quando Deus criou o homem, e todos nós somos descendentes de Adão, eu e você, nascemos através de Adão. Quando Adão peca, por consequência, todos nós pecamos. Todos nós insultamos o Pai. Todos nós estávamos no lamaçal. Eu posso falar um pouquinho da minha história, não desde o comecinho, não desde Adão, porque senão a gente ia ficar aqui falando muito tempo. Mas eu posso começar falando dos meus bisavós. Um homem que tinha posses, que tinha terras, e foi perdendo tudo que tinha por causa de jogo. Um homem que traiu a sua esposa e que por muitos anos viveu dentro da casa dele, sem falar e trocar uma palavra com a própria mulher, que fazia o almoço, almoçava na mesa, se levantava, se retirava, e ele então vinha e comia. E assim por anos. Anos. Até que a minha bisavó teve um AVC. Meus avós viveram separados, longe do Senhor. Meu avô morreu de câncer, minha avó era alcoólatra, fumava, desesperada, perdida. Meus pais se separaram. Meu pai viciado, um viciado em drogas.
Essa é a minha história. Eu me encontrava nesse lamaçal, eu não sei qual que é a tua história. Eu não sei de onde o Senhor precisou te resgatar, de onde Ele precisou te tirar. Mas a verdade é que eu e você vivíamos longe do Pai. Todos nós éramos filhos perdidos. Só que na casa do Pai há abundância de pão. Assim como esse jovem caiu em si um dia, querendo comer a comida dos porcos. Eu não sei o que você já quis comer durante a tua vida. Eu não sei o tamanho da humilhação que você precisou passar por estar longe do Pai. Mas esse jovem, ele quis comer aquilo que os porcos comiam. Como muitas vezes a gente se alimenta daquilo que é impuro. Prostituição, pornografia, adultério, vícios, raiva, assassinato, eu não sei. Querendo comer daquilo que os próprios demônios se alimentam. Pecado. Mas na casa do Pai há abundância de pão. E o mais incrível, porque é exatamente esse versículo do jovem, quando ele resolve voltar para a casa do Pai, ele se lembra, mas, poxa, os trabalhadores do Pai, eles têm comida de sobra e eu estou aqui. Quando ele decide ir, e o seu discurso está prontinho para falar com o Pai. A Bíblia diz que o Pai de longe o avista. O Pai de longe vê o filho vindo. Isso significava que há muito tempo o Pai esperava o retorno do filho. Porque senão ele não estaria esperando. Mas ele estava ali. E a Bíblia diz que ele sai correndo em direção a esse jovem. E naquela cultura, isso era uma forma de se humilhar. Porque um homem de idade correr, primeiro que eles vestiam aquelas túnicas, então ele teve que levantar a borda da túnica até para cima dos joelhos para poder correr. Isso é uma cena que simbolizava algo vergonhoso para alguém fazer. Existe alguma semelhança com aquilo que Jesus fez por mim e por você? Porque Ele é a própria manifestação da graça de Deus. Ele estava com o Pai, Ele era Deus, e Ele deixou toda a sua glória, Ele se despiu da sua glória e se fez um homem comum como eu e você. Viveu uma vida inteira dizendo, ei, é possível viver sem pecado. Foi cuspido, foi torturado, foi esbofeteado, foi açoitado, foi escarnecido, cuspido. A única posse que ele tinha nessa terra, que era uma túnica, foi dividida com aqueles que o mataram. Ele se despiu, assim como esse pai, que levanta a borda da sua túnica e sai ao encontro do filho. Essa é a expressão maior da graça de Deus. Porque nós não temos como pagar o impagável. A verdade é que todos nós estávamos perdidos, mas Deus nos amou. Por quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele decidiu nos amar. Nesse lamaçal, Ele decidiu nos amar. Nesse lugar em que nós estávamos condenados e nos resgatou. Ele corre, abraça e beija o filho. E aí o filho vem com o discursinho pronto, né? Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Ele nem escuta o que o filho diz. Ei, tragam a melhor roupa, tragam.
coloca um anel no dedo dele, calça uma sandália nos seus pés. Aquilo que ele tem de melhor, ele entrega por mim e por você. E esse melhor tem um nome, é Jesus. E aí, muitos dizem assim, nós já não vivemos no tempo da lei, hoje estamos no tempo da graça. Sim, é verdade. Mas nem por causa disso, nós podemos banalizar, ou nós podemos inferiorizar o que é a graça de Deus. A verdade é que sim, nós vivemos no tempo da graça, mas a lei já continha a essência da graça. E hoje nós vivemos num padrão muito mais elevado. Jesus fala em Mateus 5,17 que ele veio cumprir a lei na íntegra. Ele veio cumprir aquilo que Deus tinha. O que Deus tinha estabelecido? Resgate da minha e da tua vida. O que ele tinha estabelecido? Salvação. A salvação, Efésios 2:8 diz que é pela graça e não por obras. A salvação, ela é dada a nós gratuitamente. E nós nada podemos fazer para receber essa salvação. Tudo que nós temos que fazer é aceitá-la. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós vivemos nessa época da graça. Nós vivemos esse padrão maior de amor. Esse padrão de amor tão grande que, enquanto na lei, quando alguém adulterava, precisava ser apedrejado. Hoje em dia, se nós só olharmos com os nossos olhos, com intenção impura para uma mulher, nós já pecamos. Esse é o novo padrão. É algo muito elevado. Essa é a graça. Só é possível viver na graça pela graça. Jesus falou que nós estamos no ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável? Lá em Lucas 4, do 16 ao 19, ele cita Isaías 61 e ele diz: eu vim para executar esse ano aceitável. O que é isso? É o momento, é o tempo que Jesus estabeleceu para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que eu e você pudéssemos ser salvos e para que a sua graça se manifestasse. E se não bastasse nós falarmos do primeiro filho perdido, que era esse jovem que pediu a sua herança, esbanjou tudo, nós também podemos falar sobre o segundo filho perdido. E a graça para esse também. Porque nós podemos sim estar perdidos na casa do Pai. Nós podemos viver na casa do Pai sem conhecer o Pai. Nós podemos viver uma vida inteira de rituais, de religiosidade, sem ter intimidade com o Pai. E era isso que acontecia com esse rapaz. Se você ler ali a partir do versículo 25, você vai ver que ele chega e houve a festa que estava acontecendo porque aquele filho que estava perdido voltou. E a Bíblia diz que ele fica indignado. A Bíblia diz que ele não queria nem entrar dentro da festa. E o pai precisou sair do momento em que ele estava de intimidade com o filho mais novo para conversar com o mais velho. E a Bíblia diz que o pai insistia para que o filho entrasse, mas ele não quis. Talvez o Senhor esteja insistindo dia a dia conosco para que nós possamos ter mais intimidade com Ele. Ele continua sendo gracioso para conosco.
Mesmo depois de um tempo em que recebemos a salvação, mas parece que a nossa bondade ou a nossa gratidão, ela começa a diminuir e nós começamos a esquecer de onde Deus nos tirou. Foi um exercício constante durante essa semana, me lembrando de onde Deus me resgatou. E aqui um pouquinho antes de começar esse culto hoje, o pastor Valdir veio aqui me lembrar da onde Ele me resgatou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valdir, porque muita gente já sabe essa história, mas ele sabia um versículo só e ele ia medir a pressão da minha avó, que estava acamada. E com um versículo e uma oração, a salvação chegou na minha casa. O que você tem para oferecer para o Senhor? Talvez 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos, eu não sei, você acha que é pouco. Mas uma coisa eu te digo, não viva na casa do Pai sem a presença do Pai. Não viva na casa do Pai sem intimidade com o Pai. Ele tem insistido com você para você entrar nessa festa chamada graça. Ele tem insistido com você para que, como Ele foi gracioso com você, você seja com os outros também. Para que a salvação alcance todos aqueles que estão à nossa volta, nosso vizinho, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Sejamos dispenseiros dessa graça, assim como recebemos, que ela não fique contida dentro de nós, mas não, que nós possamos distribuir essa graça, que é o próprio amor de Deus, através da obra de Jesus. Você tem a capacidade de fazer isso, nós temos a capacidade de fazer isso. Precisamos nos apegar à graça que foi derramada sobre nós. Assim como Paulo, 2 Coríntios 12, 9 fala, Paulo dizendo que Deus disse para ele, a minha graça que basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde que nós parece que não há saída, a gente não sabe o que fazer, a graça do Senhor nos basta. Aprenda a depender da graça. Nós precisamos aprender a depender dessa graça, que existe em abundância. Nós não temos como mensurar. Paulo estava num sofrimento profundo. Aqui o contexto é do espinho na carne que ele fala, que nós não sabemos o que é. Mas a verdade é que ele viveu uma vida inteira de sofrimento por Jesus. E ele vivia pela graça de Deus. A graça é suficiente. Nas dificuldades, nas lutas, na enfermidade, a graça nos basta. Quando estamos doentes, podemos nos pendurar na graça do Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos viver uma vida de forma leviana, sem responsabilidade, não. Não quer dizer que a gente vai sair pecando aí a rodo, e Deus vai vir e vai nos perdoar, não, o padrão é mais elevado. Deus espera a santidade, porque assim como Ele derrama do seu amor, Ele espera uma resposta desse amor. E Deus, Ele é graça, mas Ele também é justo e é santo. E Ele espera, através da graça que Ele derramou sobre nós, que nós vivamos para a glória dEle, para louvor do seu nome. Não sei, não importa como, seja no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, o que Ele quer é estar contigo o tempo inteiro, se manifestando através da tua vida. Quando você abre a boca, você só fala de Deus, você é aquele que sempre tem uma palavra pronta, porque a graça está transbordando dentro de você. Lucas 5 conta a história de um leproso.
mais um episódio em que Jesus manifesta essa graça que ele veio manifestar. O leproso chega e fala. O leproso vivia separado da sociedade. Uma quarentena bem mais intensa do que quando alguém pega o Covid. Sem poder ter contato com seus familiares, seus amigos. Esse leproso, ele chega e se ajoelha aos pés de Jesus. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, a Bíblia diz que cheio de compaixão, olha para ele e diz: quero. E toca no leproso. Essa é a graça que Deus tem para oferecer para nós. Em situações que a gente não tem como entender, será que é possível Deus me tirar disso? É possível. A graça está disponível para nós. João 8 fala sobre o caso da mulher adúltera, que foi pega em adultério. A Bíblia diz que os acusadores dela chegam e tentando testar Jesus, eles falam: Senhor, a mulher foi pega em adultério. A lei manda que nós a apedrejemos. Jesus não fala nada, ele se abaixa, começa a escrever no chão. Se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que do mais velho até o mais novo começaram a jogar as pedras no chão e ir embora. E aí Jesus fala para a mulher: onde estão os teus acusadores? Só estava ele e ela. Ela fala: Senhor, não ficou ninguém. Jesus diz: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. A mesma graça que nos livra é aquela que pede para nós andarmos sem pecado. É possível? Sim, é possível. Porque existiu um homem que viveu sem pecado nessa terra e o nome dele é Jesus. E nós temos que olhar para ele e imitar aquilo que ele faz. E quando pecarmos, existe graça e misericórdia. Ele nos enviou o seu Espírito Santo para que possamos viver nessa graça. Isso está lá em Efésios 1, eu quero ler esse texto com você. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, da graça, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, se já não bastasse o Senhor ter vindo nos salvar e nos tirar desse lamaçal, Ele enviou o seu Espírito. O mesmo Espírito que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, é vivificado dentro de mim e de você. Ele vive em mim. Essa graça, ela está inserida dentro de nós. Através do Espírito Santo que habita em mim e em você. Então, diante de tudo isso, queridos, a pergunta que eu tenho para nós nessa manhã é: quem é você? Quem sou eu? O filho mais novo ou o filho mais velho? Em qual situação nós nos encaixamos? Hebreus 4, do 14 ao 16, diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firme
a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Queria convidar você a levantar, fechar os teus olhos. Eu quero fazer 2 apelos nessa manhã. O primeiro apelo é para aquele que se sente como o filho mais novo, longe do pai, perdido. São tantas situações que podem se encaixar nisso. Talvez você ainda não recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador. Talvez você abandonou a presença do Pai, como todos nós. Então eu quero convidar você que não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador a dar um passo de fé nessa manhã. Eu quero convidar você a vir aqui à minha direita, mantendo o distanciamento. Se você se sente como esse filho. E o segundo apelo é para você que está na casa do Pai, mas que não vive como filho do Pai. Você não usufrui da presença do Pai. Se você se sente dessa forma, eu quero convidar você a vir aqui do lado esquerdo do altar. Queria convidar você a, de olhos fechados, permanecer. Cheira lá.